Primeiro, quero saudar os irmãos aí da nossa igreja Ministério Canaã na Paraíba, agradecer os meninos aqui da sede, de congregações que estão aqui. Acabei de ver a Ângela da Canaã de Cascavel aqui, Ângela Teves, né? Tem uns meninos aqui da sede, acabei de ver o Douglas, a minha esposa também entrou agora, a irmã Lorena, né? Agradecer a todos, né? Eu pensei em entrar pelo meu perfil, senão eu vou entrar pelo da Jucsed. É bom que, se alguém de congregação tiver online, vai visualizar e vai poder conhecer o trabalho de vocês também e começar a acompanhar e também apoiar, né? Esse foi o meu intuito de estar entrando, né, para dar apoio também à página de vocês, às programações de vocês, né? E eu é quem sou grato de estar pregando para vocês aqui, trazendo a mensagem da parte de Deus, né? Eu agradeço demais pela sua vida, ter lembrado de mim aqui, mesmo com tantos quilômetros de diferença, mas o irmão lembrou de mim, né? Quem dera eu pudesse ajudar mais os meus irmãos, né? Aí da igreja em Cajazeiras, mas hoje o Senhor me deu essa oportunidade e Deus possa me dar outras oportunidades. E eu quero dizer para vocês, aí da Canaã em Cajazeiras, o pessoal está indo na Paraíba, podem contar conosco aqui, da JUC, da sede, outras congregações que nos ajudam, os meninos de Cascavel estão sempre em programações conosco, né? O pessoal da Água Fria também está sempre em programações conosco. E nós fazemos convites para vocês. Inclusive tem uma moça da congregação de vocês, a Vitória, que ela está online aí. Está Vitória de quase São Gonçalo, ela. De São Gonçalo. Está quase em todas as nossas programações, que nós temos aqui na sede, no grupo que eu lidero, o Juxides, várias reuniões pela semana, nós temos vigília aos sábados, ela tem estado conosco nas vigílias através do aplicativo Google Meet, né? Inclusive, sábado, nessa vigília, o pastor Norato vai estar conosco, né? Trazendo a mensagem, né? Vocês estão convidados para participar. O link vai estar aqui na página da JUC7, está aí a Vitória. E ela está sempre no estudo com as moças da JUC também, as moças têm estudado a Bíblia, né? Além dos estudos apologéticos que nós temos feito à sexta, né? Então, vocês estão convidados, as portas estão abertas para vocês participarem de todas as programações conosco, tá certo? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar essa mensagem, nós temos aí perto de 30 minutos, né? E eu vou explicar por que eu decidi falar sobre esse tema. Eu não, porque o Senhor colocou esse tema no meu coração e, na verdade, de boa, muitos estudantes da palavra gostam de outros temas, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo tema da comunhão. Eu acho que ela é essencial. Eu vejo muitos irmãos postando mensagens, né? Ah, que saudade da igreja. Ah, quando vai ser que nós vamos ver todos reunidos mais uma vez? Que saudade do meu pastor. Só que ao mesmo tempo, eu vejo jovens que eu lidero, que estão no grupo de WhatsApp da gente, que não valorizam as reuniões que nós estamos tendo. Reuniões de comunhão, reuniões de estudo da palavra. Nem sequer em 3 cultos na semana que nós temos aqui pelo YouTube da sede, eles participam. E eu fico vendo as postagens e digo assim, que amor é esse pela igreja que essa pessoa diz ter? Será que ela tem saudade de colocar aquelas selfies e dizer em Canaã sede, tal horário, tal dia, domingo é dia do Senhor, né? O que ela tem saudade é daquela atividade rotineira do domingo, porque agora ela está vendo que o Faustão não é tão legal. Ou qualquer outra programação do domingo não é tão legal. Então ela já não está gostando de ficar em casa, né? Então ela está vendo que aquela programação, porque ela tinha uma programação, ela não tinha um compromisso. Ela não tinha um compromisso com a igreja, né? Ela não valoriza tirar foto, né? Tirar foto com as irmãs. Tirar foto, fazer vídeo, né? Fui pro Essência, culto geral da juventude. Ah, a cantora teve aqui, eu vou lá buscar um autógrafo, eu vou lá bater uma foto com a cantora. Mas não tem uma amizade boa na igreja, né? A igreja para ela é apenas o prédio físico, é apenas telha, cimento, tijolo. Um dia eu estava dando uma aula na escola bíblica, eu sou professor da escola bíblica dos jovens, dos juvenis aqui na sede, e eu coloquei um quadro, dividi o quadro em 4 pedaços, chamei 4 jovens e pedi para que eles fizessem o seguinte: eu quero que vocês desenhem no quadro o que significa igreja para vocês. 3 desenharam o templo, não desenharam pessoas.
apenas um desenhou 3 pessoas de mão dada. E eu perguntei ao pessoal, gente, quem aqui desenhou a figura correta sobre igreja? E o pessoal ainda teve muitos que pararam, olharam, alguns ainda disseram assim, não, o pessoal que fez aí, ó, as telhas, o telhado, eu disse assim, meu Deus, que vergonha de vocês. Igreja não é templo físico, igreja são pessoas. Porque se a igreja fosse um templo físico, né, cimento, tijolo, quando viesse um tsunami, ou se o governo mandasse fechar o prédio físico, a igreja acabava. Se assim fosse. Mas não é. A igreja, ela é feita por pessoas. A igreja são pessoas. A igreja é a junção dos irmãos. A igreja é a comunhão dos irmãos. Porque o que mantém um crente de pé é a comunhão com os santos. E hoje muitos crentes desprezam a comunhão, talvez nem conhecem a comunhão. Não sabem do valor dela. Ainda mais num tempo desse de pandemia. Num tempo de isolamento, de sofrimento, em dias difíceis. Né? Eu separei o texto base da gente é Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42, quem tiver em casa com a Bíblia, né, pode abrir em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Mas se não dá tempo você ir pegar a sua Bíblia, ou você está com ela no celular, não se preocupe que eu vou ler aqui, você pode ir acompanhando conosco. Vou ler ela na versão NVI, pode ser que a de alguém seja outra versão, Almeida corrigida, Almeida revisada, a própria Bíblia Viva, ou a Bíblia NVT, de alguma outra versão. Então, a Bíblia que eu estou lendo é na NVI. Então, eu vou começar a leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou destrinchar aqui para vocês, do verso 41 ao 47, os pontos que falam sobre comunhão, sobre resultado de comunhão e de como ela é necessária para a sua vida, como ela é necessária para nossas vidas. A comunhão ela é necessária até para a vida de um pastor. Às vezes você acha que o pastor não precisa de comunhão, o pastor precisa de comunhão, o pastor precisa de cuidado. O pastor precisa ter comunhão com as suas ovelhas. Um líder precisa ter comunhão com suas ovelhas. As ovelhas precisam ter comunhão umas com as outras. Já pensou uma ovelha sozinha? Sozinha. Num pasto sozinha. E de repente entra um lobo. E ela começa a gritar mé, 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 mé. E o seu pastor não escuta. Ela vai morrer sozinha. Agora, se você tem 100 ovelhas gritando, mé, 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 que barulheira vai ser? Seu pastor vai escutar. E ele vai correr ao seu encontro. E vai lhe socorrer. Porque as outras ovelhas irmãs gritaram pedindo socorro por você, mesmo ela não sendo atingida pelo mal que você vai estar sendo atingida pelo ataque do lobo, ou de uma praga, ou de uma doença. Então elas começam a gritar, em comunidade, em comunhão, todas juntas. E elas vão até você. Tentam lhe socorrer. E quando não conseguem, chamam o pastor. Gritando, pastor, vem ajudar a ovelha, vem ajudar a ovelha. E ali salvam a ovelha. Agora, quando a ovelha está sozinha, quem vai socorrer? O jovem se isola. A moça se isola. Começa a namorar, se isola. Vai só se isolando, só se isolando. Aí no dia que se afasta, ele diz assim, ninguém veio atrás de mim. Aí no dia que se afasta, acaba se excluindo. Ela acaba se excluindo, ainda diz que a culpa é da igreja, que a culpa é do líder. Eu já aconselho muitos jovens, né? E eu digo, sim, a igreja tem problemas. As pessoas têm complexos. As pessoas, às vezes, são preconceituosas. Há divisões ainda na igreja, infelizmente. Mas enquanto a você também tem problema. Você, com toda certeza, também tem problema.
assim como as outras pessoas que estão na igreja, têm problemas. Tem problemas. Então, você não é diferente. Você não é diferente dessas pessoas. Você é tão pecadora quanto, você tem tão problema como elas têm. E você fugir da igreja é fugir de uma responsabilidade. Às vezes eu digo para o jovem aqui, poxa, mas ninguém me recebeu. É sempre essas panelinhas na igreja. Eu digo, querido, você quer que outras pessoas passem pelo que você passou? Eles, não. Pois se você fugir, é o que vai acontecer. Por que você não pega esse seu sentimento de injustiça e transforma ele em justiça? Fazendo com que pessoas não passem pelo que você passou? Porque é isso que um verdadeiro cristão faz. Ele não foge da luta. Ele vai para a luta. Ele não foge da comunhão. Ele luta pela comunhão. Porque ele tem a comunhão como algo necessário em sua vida. Porque a comunhão nada é do que uma corrente. Um pedacinho de uma corrente, ela não faz nada. Agora sai juntando as correntes. Como é que quebra? Um pedacinho de barbante não é nada. Ele rompe com facilidade. Agora pega um pedaço de barbante. Junta ele. Quem é capaz de cortar um fio de barbante como esse, reunido por tantos barbantes, se torna uma corda forte, em que o diabo tenta atacar a tesoura, mas a tesoura dele cega, porque ele não consegue, porque a igreja está reunida, os jovens estão reunidos. Não tem outra. O significado de comunhão que é dado no próprio versículo 44, porque ele diz o seguinte, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando as pessoas têm tudo em comum, elas estão em comunhão. Comunhão vem de comum, comunhão. Reunião de pessoas que têm algo em comum. Nós temos algo em comum. Esse algo em comum é Cristo. Jesus é algo que nós temos em comum. E por causa do Jesus que nós temos em comum, nós nos reunimos por causa dele. Nós não nos reunimos por causa do nome de um pastor. Nós não nos reunimos por causa de um templo bonito. Nós não nos reunimos por causa de um cantor. Nós nos reunimos única e exclusivamente por causa de um nome, e é o nome de Jesus, que é o que nós temos em comum. O que a Juque Cajazeiras tem em comum com a Juque Sede, além do nome Juque, é Jesus. É algo que nós temos em comum, é algo que toda a igreja de Jesus tem em comum. Então, se você tem algo em comum com essa pessoa, você faz parte dela. Você faz parte dela. E como parte dela, você se junta a ela. Veja bem, um funcionário de uma empresa, quando ele está separado dos outros, ele causa um problema muito sério. É um pedaço de um funcionário aqui, um pedaço de um funcionário ali. A empresa não cresce, porque é uma separação clara entre os funcionários. E olha que eles têm algo em comum, que é a empresa. Mas eles estão separados. Você vê um time de futebol, eles têm algo em comum. Eles são o jogador do time de futebol. Jogador de São Paulo, jogador do Barcelona, jogador do Santos. Eles pertencem àquele time e o que eles têm em comum é isso. Agora, se o meio-campo não estiver ligado ao ataque, como é que vai ganhar? O time só vai perder. Aliás, ele nem entra para jogar. Nem faz parte do time se ele tiver com a cabeça fora, se ele tiver com a mentalidade fora. Então, pessoas que têm algo em comum, elas se reúnem. É isso que é uma comunidade. Igreja, do grego, eclésia, significa reunião de pessoas que têm algo em comum. Esse é o significado de igreja. Então, as pessoas que se reúnem dentro de um templo religioso, cristão, elas estão ali por causa do nome de Jesus. Elas têm algo em comum. Todas as pessoas têm algo em comum. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, que ele é o principal. O resto é conversa. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas eu acho aquilo. Ah, mas irmão é assim. Ah, mas fulano é assim. Isso não interessa. Porque nós temos uma coisa que é a maior de todas elas, que é o motivo de nós estarmos unidos. As pequenas coisas que deveriam nos separar são pequenas demais na frente daquilo que é maior de todos, que é Jesus. Porque nós estamos reunidos por causa de algo que é maior, que é Jesus. E as pessoas fora da igreja, quando elas têm algo em comum, elas militam por isso. Elas guerreiam por isso. A gente está vendo uma questão justíssima, atualmente,
uma questão da luta racial, em que os negros estão lutando por algo que eles têm em comum, a injustiça sofrida contra eles. Eles militam, eles guerreiam, eles são formadores de opinião. Mas e nós que temos Jesus em comum? Acabamos nos separando, criando facções, criando separações, quando nós deveríamos estar unidos. Nesse atual mesmo momento de governo. Tem cristão com falta de comunhão. Ah, eu sou de Bolsonaro. Ah, eu não quero Bolsonaro. Ah, eu quero a esquerda. Nós temos que estar unidos. Porque eles não estão nem aí para nós. Eles não estão nem aí para nós. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos nos separar por causa de políticos, assim como ocorreu na época de Paulo. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Pedro. Na igreja não tem lugar para separação por causa de homens. Porque quem uniu a igreja foi Jesus. Glória e nós a Deus. estamos unidos por causa de Jesus. O sangue de Jesus é uma cola que mantém o seu povo unido. Então nós precisamos militar pela causa de Cristo, porque é o que Paulo diz. Paulo diz que ele é um militante de Cristo, da causa de Cristo. E quem milita, não milita só, tem um exército, e o povo de Deus é um exército. E não existe exército unido, forte e poderoso e vitorioso se não estiver em comunhão, unido com a causa. Porque o evangelho é uma causa. Se você não tem o evangelho como uma causa, você está em problemas. Porque quem recebe Jesus, ele tem naturalmente uma inquietação dentro de si. Então você precisa rever. Não existe vida fora da comunhão. Um crente sozinho, ele é uma presa fácil para Satanás. Você pode procurar aí na internet lutas de golfinhos contra tubarões. Um golfinho sozinho, ele é presa fácil. Mas quando se juntam 3, 4, 5 golfinhos, eles descem a sola no tubarão, descem a vara no tubarão, porque são unidos. O que eles têm em comum é a vida, eles não querem morrer. Então eles se juntam para se proteger. Porque se ele pegar um, todos morrem. E a sua fé é uma questão de vida ou morte. Então você precisa se juntar com os outros. No que os outros podem me ajudar? Em muita coisa. E é o que nós vamos ver nesse texto. A primeira coisa é o seguinte. No verso 42 ele diz o seguinte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam. Dedicavam vem do verbo dedicar. E o dedicavam vem da terceira pessoa do plural, não é singular. Ele está colocando o verbo aqui no plural, ou seja, são pessoas e não pessoa. Todos estavam se dedicando à palavra. Qual é a importância disso? Porque na comunhão com os irmãos, a comunhão com os irmãos, ela te leva a conhecer mais a palavra. Essa é a grande realidade. Pergunta lá, se você sozinho, no dia difícil, alguém te motiva a estudar a palavra? Pergunta lá para os teus amigos se no dia difícil eles te motivam a ler a palavra, vocês vão te oferecer um copo de cerveja, ou um filme fuleiragem, ou uma série fuleiragem, em vez de mandar você, cara, vai ler a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Vê lá o teu líder do mundo, o que ele te oferece, e vê o que o teu líder da igreja te oferece no dia difícil. Vê lá o que a igreja, o líder de jovens, as reuniões de jovens, tem gerado para você. Aqui nós temos o grupo que eu lidero e outros grupos. E os outros grupos da Jucsite também têm feito a mesma coisa. Nós temos nos reunido para fazer estudos, ajudando os jovens, levando a palavra. Porque nós sabemos que a palavra fortalece. A palavra é nutrição. A palavra é escudo. Mas a palavra também é espada. A palavra ela também é armadura. A palavra ela também é capacete que protege. Protege sua mente, protege sua cabeça. Você está aqui, de repente, num grupo do WhatsApp com seus irmãos da igreja, você recebe um versículo, você estava batido. Ou então você se reúne com 5, 10 jovens, como é o caso de alguns, de boa parte, na verdade, dos jovens que eu lidero. Eles estão se reunindo em grupos para estudar a palavra. Quem é que abate um jovem desse? E diz quem é capaz de abater um jovem desse? Ele está alicerçado, firmado na palavra. Não consegue. Então a comunhão, como está dizendo aqui, eles se dedicavam à palavra. Eles se dedicavam juntos à palavra. Então grande valor, um dos grandes valores da comunhão é o valor à palavra. Sem a palavra você jamais vai ter fé, porque a palavra, a Bíblia diz
que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você nunca vai ter fé gerada na sua vida. Fique sabendo disso. E se você não tem pessoas na sua vida que se dedicam à palavra, que lhe motivam a ler a palavra, você está numa série enrascada. Porque você sozinho, você é uma presa fácil, no meio de um mar cheio de tubarão. Procure ter comunhão. A segunda coisa que nós vemos aqui, ainda no verso 42, é que eles oravam, porque ele diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Ele usa o verbo dedicar, aplicando no plural, dedicavam a essa série de coisas. E a última é oração. Eles se dedicavam à oração. A comunhão com os irmãos te incentiva a orar. Sabe naquele dia que tu não quer orar? Porque todo mundo passa por isso, não vamos ser hipócritas. Tem dia que você se levanta de manhã e diz assim, hoje eu não vou orar, hoje eu não quero orar. Não, eu estou em casa mais tarde, eu oro. Não, meio-dia eu oro. Aí passam os dias e você não ora. Mas quando você está em comunhão com os irmãos, quando você está em comunhão com os irmãos, querido, você é arrastado para a oração. Você é constrangido à oração. Você é constrangido a orar. Não tem como você não orar, querido. Não tem como. Porque está todo mundo orando. O mínimo que tu vai fazer é pelo menos fingir que está orando e Deus vai fingir. Deus não vai fingir que vai ouvir tua oração. Deus está vendo. Na comunhão você vai encontrar a oração. Na comunhão você vai encontrar pessoas que orem por você. Na comunhão você vai desenvolver a oração. Avivamentos surgiram em momentos de oração de irmãos com comunhão. Você acha que avivamento começou em grandes reuniões? Em grandes salas? Não. Todo avivamento começou numa pequena sala de oração, com um pequeno grupo de jovens orando. Se você lê o avivamento metodista de John Wesley, na Inglaterra, em que ele, seu irmão Carlos Wesley, e o seu amigo George Whitefield, dois grandes avivalistas da Inglaterra, que oravam dentro da Universidade de Oxford, começaram um grupo pequeno e fundaram a Igreja Metodista e começaram um avivamento na Inglaterra, porque começaram uma comunhão em oração com os irmãos. E aquele grupo cresceu, e George Whitefield era fortalecido por John Wesley, e Wesley fortalecia George Whitefield em oração, porque tem dia que você não quer orar. E o seu irmão lhe motiva a orar. E você pode motivar o seu irmão em oração. É um grande papel da comunhão, querido. Então nós já vimos aí que a comunhão tem o valor de te levar à palavra. Tem o valor de te levar à oração. E o que é de um crente sem oração, querido? A oração é a oxigenação da alma. O nariz aqui, o nariz físico, ele não oxigena a alma. E o que é do corpo sem o oxigênio? A oração é a máscara que você coloca para absorver oxigênio e oxigenar e trazer vida à alma. Então, nos dias maus, se você não estiver em comunhão, você não vai orar. Você não vai receber oração. Preste atenção. Glória a Deus. Preste atenção. Aí, a gente chega no versículo 43. E nós vemos que é o seguinte, todos eles estavam cheios de temor. Sabe o que é temor? Quem tem temor é quem está em santidade. Esse povo estava reunido em santidade. Eles tinham o desejo de se tornarem santos. Tamanho era o temor que essa igreja na época apostólica tinha. E o que isso aplica na minha vida? Sabe o que isso aplica na tua vida? É que tu já viu um soldado sozinho poder ganhar uma guerra? Ele não ganha guerra sozinho. Eu quero te dizer que a tua vida de santidade, a tua vida de fé, ela é uma batalha, ela é uma guerra. Paulo diz isso, que é uma batalha entre carne e espírito. Porque o espírito ele está pronto, mas a carne não está pronta. Você não vai conseguir vencer isso sem santidade, porque a santidade é o processo até o dia que você vai se tornar santo. Até que o Senhor Jesus venha, é peia, sola, guerra, conflito com o mundo, conflito consigo mesmo, conflito com a sociedade, conflito, guerra. E vai ter dias
que não, você não vai estar sem nenhum temor. Mas quando você está reunido numa comunidade com irmãos, em que você encontra que eles têm santidade, é mais fácil fugir do pecado desse jeito. É mais fácil. É muito mais fácil. Do que você estar num grupo de pessoas reunidas, aonde tem cachaça, tem droga, tem prostituição, só tem palavrão, só tem o que não presta. Ali não há temor. Ali há destruição, ali há desgraça. Agora, quando você está reunido com pessoas que estão dedicadas a ter santidade, porque elas têm santidade, elas têm temor, você fica mais firme na palavra. Você fica mais firme na oração. Você fica mais firme no caminho. Não pense que você vai conseguir vencer a batalha contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, sozinho. Nós somos um grupo de santos. E pare com essa história de dizer eu sou a igreja, que isso não existe. Igreja é coletivo. Igreja não é singular. Igreja é plural. Somos todos unidos. Você já viu um grão de feijão fazer feijoada? É verdade. Não existe isso. Você já viu um osso fazer corpo? Não, é os ossos todinhos. Você já viu o coração sozinho, por mais importante que ele seja, fazer o corpo viver e andar? Não, não existe isso. É todo mundo unido, querido. Para com essa coisa que tem na tua cabeça. Tu precisa de igreja, tu precisa dos teus irmãos, tu precisa do teu pastor. Pare com isso. E fale isso para os outros. Se você não estiver unido, você é uma presa fácil para sair fora da santidade. E aí eu chego agora no verso 43. No verso 44. No verso 44 ele diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e querem manter a comunhão, né? Se eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum, eles tinham unidade. Como é que você vai estar numa igreja onde não tem unidade? Unidade é você ser um, 10 ser um, 20 ser um, 30 ser um. Como é que isso é possível? Mentalidade. O que nós temos na nossa mentalidade? Cristo. Nossa mentalidade, fugir do mundo, fugir das trevas, evangelizar, orar. É unidade. Na unidade não há dissensão, não há divisão, não há facção de irmãos. Não há separação entre os irmãos. Existe ausência de competição numa igreja que está unida. Por incrível que pareça, uma igreja ela pode ser grande ou pequena, mas se ela não ora, mas se ela não busca ter comunhão, ela vai encontrar competitividade entre membros, entre componentes do louvor, entre jovens pregadores, entre jovens ou velhos líderes. Se não tiver unidade, não haverá comunhão. E se não tiver comunhão, não vai haver unidade. E se isso não tem, a igreja está separada. E é tudo que o diabo quer. Separar a igreja. É tudo que ele quer. Ele coloca um foguinho no meio da igreja, coloca uma fofoca, coloca uma vaidade no teu coração, na tua mente, na tua alma. Isso aí vai separando a igreja. Ah, líder A é melhor que o líder B. Ah, fulano de tal ora melhor que o outro. Ah, a fulana canta muito melhor que a outra fulana. E isso vai subindo ao coração de alguns e vai se tornando vaidade. E vai quebrando a unidade. A corrente que um dia estava unida, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Então, um dos grandes valores da comunhão é a unidade. Você quer ver como é importante? Você pega um escudo e você tira um pedaço do ferro. E vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. Um pedacinho do ferro não gera um escudo. Agora junta os pedaços de ferro que você vai ter um escudo. Assim é a igreja, quando está reunida. Ela é um escudo para si mesma. Por causa da sua unidade. Temos que acabar com a comunhão, temos que acabar com a dissensão entre os irmãos. Temos que acabar com as facções. O que é que são facções? São grupos que se tornam dentro da igreja, que nós chamamos de panelinha. Uma coisa é o que o provérbio diz, que alguns serão amigos mais chegados que irmãos.
Outra coisa são as panelinhas. Panela se fecha a conhecer outras pessoas, a receber outras pessoas, a acolher outras pessoas. É verdade. Só quero te dizer uma coisa. Panela que se fecha demais, ela explode. Tá vendo? A panela de pressão. Assim é gente que se fecha num grupinho dentro da igreja, que não pensa em receber e acolher outras pessoas. A panela vai ficando no fogo, vai no fogo, olha, ó, pá! Ela estoura. Vaso não é panela. Vaso é vaso. Panela é panela. E Deus diz que nós somos vaso, preenchidos por Ele. Panela não. Nós somos vaso. Vaso tem que estar unido. Panela se fecha. Então, é algo que nós aprendemos no verso 44. A unidade. O vaso transborda. O vaso transborda e leva para os outros, né? A panela se fecha, bota a tampa, não vaza nada. Exatamente. Boa, muito boa, muito boa. Na unidade, você encontra pessoas que te ajudam a manter o foco. Como a gente falou da palavra, falou na oração. Porque na unidade você encontra pessoas que estão no foco, e esse foco é Cristo. E como elas estão lá no foco, e vocês estão indo, quando tu está lá para trás, ela corre, volta, pega tu pela mão, ei, bora. Aí o pessoal que está lá na frente, que quer ser o grupinho mais forte, não, vamos logo. Não é assim, não é assim. A igreja toda peraí, vamos ajudar aqui, irmão, peraí. Vamos ficar um pouquinho aqui. Qual é o exemplo que eu tenho disso? Quando o povo estava no deserto, vocês acham que eles viajavam de pedacinho em pedacinho? Não, era esperando, peraí. Vamos chegar todo mundo junto. E assim é a unidade da igreja. Assim é a unidade do povo de Deus. Assim tem que ser a unidade dentro da igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O mundo olha a falta de unidade na igreja. Eu, nesses trabalhos evangelísticos que eu faço, nas universidades e escolas com alguns jovens, às vezes eu vejo muitos jovens assim, mas vocês são tudo desunidos, né? É igreja tal, a igreja fulano de tal, é pastor tal e tal. Vocês se separam por quê? Eu fico até com vergonha de dizer, não, é porque às vezes tem um líder que está em confusão com o outro, não aceita a liderança do outro, quer ser mais que o outro, quer ser mais estrela que o outro, e acaba causando essas separações. É feio. E a palavra diz que ai de quem viu o escândalo. É um escândalo separar a igreja. E Deus, a palavra diz em Eclesiastes, se eu não me engano, que Deus odeia aquele que coloca a contenda entre os irmãos e faz eles separar. Deus odeia. Deus abomina irmãos assim. Se você está fazendo isso na sua igreja, você vigie. Deus está com os dois olhões dele em cima de você, esperando o dia do juízo. Chegamos ao verso 45. E o verso 45, ele diz o seguinte: vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Essa igreja, ela tinha a ação social em si. Elas cuidavam um dos outros. Você vai passar por um dia que você vai estar desempregado. Ou você vai passar por um dia que você está doente e não tem condições de comprar um remédio. Você vai passar um dia, uma situação em que você precisa levar um familiar seu ao médico e você está sem um carro. Você vai passar um dia em dificuldade que você não tem um alimento, uma vestimenta. E nesse dia, quem é que vai te ajudar? Será que vai ter sempre o Bolsa Família? Não. Quando você está em comunhão com a igreja, quando a igreja está em comunhão, ela tem a causa do mais fraco como uma causa de toda ela. Ela se junta, dá uma cesta básica, ela dá remédio, ela dá um auxílio. Uma igreja reunida, ela cuida de si. É algo tão forte porque o verso 45 diz que eles vendiam as propriedades deles. Poxa, eu tenho tanto, mas fulano está tão pouco. Peraí que eu vou vender aquele meu terreno ali e eu vou ajudar aquele irmão. O filho da fulana vai para a faculdade, na capital, e precisa de dinheiro para a faculdade. Peraí, gente, vamos se juntar, vamos manter aquele jovem lá. O jovem quer fazer seminário, vamos se juntar, vamos pagar o seminário dele, vamos pagar a passagem dele, vamos pagar o lanche dele. Pode falar aí, quer falar alguma coisa? É interessante, né, que cai por terra essa questão do não, dizima, não dizima, oferta, não dizima. O pessoal vendia tudo que tinha e dava, né? Não tinha essa questão de... Não era pegada a dinheiro, né?
Fazia era questão. Era. É verdade, é verdade. Viam para que o dízimo e a sua oferta servia, né? Porque quando você está unido, seu dinheiro não é seu dinheiro é do Senhor. E você sabe que pessoas vão ser abençoadas com isso, a obra de Deus é abençoada com isso, né? Então esse povo, eles se cuidavam. Eles se cuidavam. Dificilmente alguém ia precisar de um auxílio emergencial. Por quê? Porque a igreja estava toda reunida. Não, vamos ajudar o irmão, vamos ajudar o irmão fulano de tal. Vamos lá chegar nele. Isso era algo rotineiro nessa igreja apostólica. A gente vê que a instituição dos diáconos, a primeira instituição dos diáconos, foi porque estava tendo uma confusão. Os apóstolos dedicados à palavra, e aí os diáconos ainda não haviam sido escolhidos, começou uma confusão, porque as viúvas gregas e as viúvas judias estava havendo uma injustiça. O pessoal estava assistindo muito bem as viúvas judias e as viúvas gregas não estavam recebendo o devido auxílio. É uma questão da previdência social, questão de aposentadoria. O povo não estava ajudando. Então, o que os apóstolos fazem? Vamos levantar pessoas aqui e vão resolver essa situação para vocês. Escolham aí 6 pessoas entre vocês que vocês acham que são boas pessoas, idôneas, cheias do Espírito Santo para resolver essa situação. Separaram pessoas. E entre eles estava o Estevão, estava o Filipe, que um dia se tornou evangelista, né? E resolveram as questões, como essas questões sociais, dentro da igreja, né? Então a igreja, ela não pode ser egoísta. E você também não pode. 46. Comunhão intensa. Como é que eu provo isso? Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. O pessoal estava todo dia indo para a igreja se reunir. Todo o tempo reunido. Aí hoje o menino diz assim, vou para a igreja só domingo. Para que ir esse monte de dia? E o pessoal nesse tempo aqui, o valor da comunhão era tão importante, é tão legal você estar com os irmãos na igreja. É tão importante você estar com os irmãos da igreja. É muito importante você ter essas amizades na igreja, pessoas que te levam para frente, pessoas que te motivam a ler a palavra, pessoas que te levam a oração, pessoas que nos dias ruins vão te ajudar. Pense nisso. Que elas queriam estar todo dia junto. Hoje tem culto ali, bora, vamos pro culto lá, vai ter vigília ali, vai ter palavra. Bora, vamos lá. Então, um dos valores da comunhão é o gozo. Celebre, né? O gozo que você celebra de estar com os irmãos. E para encerrar, o verso 47, né? Havia salvação de vidas. Olha aqui, ó. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja que está em profunda comunhão, ela gera salvação. Não tem outra história. A grande obra de evangelização começa na comunhão. Porque que adianta eu sair para buscar uma vida e quando ela chega dentro da igreja ela não é bem acolhida? Ela não é bem recepcionada, ela é maltratada, ninguém olha para ela, ninguém fala com ela. Então a comunhão salva a vida. Integra pessoas ao corpo de Cristo. Então, esses grandes, eu vou ver com 7 pontos sobre os valores da comunhão apenas nesse texto. De Atos 2, 42 ao 47. O interessante é que é automático, né? Tem a comunhão, aí depois eles buscavam aprender com os apóstolos, eles buscavam a oração, eles buscavam o compartilhar do pão. Quer dizer que a comunhão com a igreja é tudo automaticamente. Se a igreja tem comunhão, tudo vem no decorrer, né? Exato, é natural. Deus abençoe, quero agradecer, irmão Anso, Deus te abençoe, quero agradecer a cada um que participou.